Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Estamos iniciando a nossa live de quinta-feira e hoje eu quero começar esta live com uma pergunta que talvez seja uma das perguntas mais desconfortáveis de toda a Bíblia. É possível alguém passar a vida inteira dentro da igreja, cantar, pregar, ensinar, liderar pessoas e ainda assim ser considerada pequena aos olhos do reino dos céus? Porque foi exatamente isso que Jesus afirmou. Não foi uma palavra dirigida aos pagãos, não foi uma palavra dirigida aos ateus, não foi uma palavra dirigida aos romanos, foi uma palavra, uma advertência dirigida àqueles que conheciam as Escrituras. Vivemos numa geração que aprendeu a medir grandeza por números. Hoje, a maioria das pessoas estão se comparando através de números de seguidores. Outros, por quantas pessoas eles alcançam na rede social. Outros se medem por quantas curtidas eles recebem. Quantas pessoas assistem à sua transmissão? Quantos membros frequentam as suas congregações? Mas o reino dos céus não se utiliza desses critérios que os homens utilizam para saber a medida espiritual de um homem. O céu possui sua própria balança. O céu possui a sua própria forma de medida. E aquilo que impressiona os homens nem sempre impressiona os céus, muito menos impressiona a Deus. Aquilo que os homens chamam de sucesso pode ser irrelevante diante do trono. E aquilo que passa despercebido aqui na terra pode ser que seja celebrado pelos anjos diante de Deus nos céus. Em Mateus 5,19, Yeshua, Jesus, o nosso Messias, faz uma declaração tão séria que muitos passam por ela sem perceber. Eles dizem que existe uma diferença entre aqueles que praticam e ensinam a palavra de Deus e aqueles que relaxam a palavra de Deus e ensinam outros a fazer o mesmo. Perceba a gravidade disso. O problema não é apenas errar. Todos nós falhamos, todos nós tropeçamos, mas existe algo ainda mais perigoso. E Jesus vai nos chamar a atenção usando Mateus 5,19. É quando alguém começa a chamar de pequeno aquilo que Deus chama de importante. É quando alguém começa a tratar com leveza aquilo que saiu da boca do Eterno. É quando uma geração inteira passa a adaptar a palavra aos seus desejos, em vez de adaptar sua vida à palavra de Deus. Os sábios de Israel já ensinavam que existem mandamentos considerados pesados e mandamentos considerados leves. Mandamentos grandes e mandamentos pequenos. Mas eles também nos advertiam, sempre dizendo: seja cuidadoso com o mandamento, seja ele leve ou seja ele pesado, seja ele grande ou seja ele pequeno, porque você não conhece a recompensa dos mandamentos. Que ensino poderoso o conselho dos sábios judeus. Porque o homem vê importância, mas Deus vê obediência. O homem olha para o tamanho do mandamento, Deus olha para o tamanho da nossa fidelidade. Talvez o maior teste espiritual da nossa vida não seja nas grandes decisões,
Talvez esteja nas pequenas obediências que ninguém vê quando você as pratica, nas escolhas silenciosas, nos compromissos ocultos, na fidelidade quando ninguém está te olhando. E esta manhã eu quero convidar você a examinar o seu próprio coração. Não à luz da opinião dos homens, nem à luz da minha opinião sobre você. Não à luz da cultura. Não vamos nos examinar à luz das tradições religiosas, mas vamos nos examinar hoje à luz da palavra de Deus, na luz do próprio Messias que nos alertou, que nos chamou a atenção. Porque existe uma pergunta que irá ecoar durante o tempo em que eu estiver aqui ministrando, e esta pergunta vai continuar ecoando na minha vida, na sua vida, depois de hoje, para sempre. Qual é esta pergunta, bispo? A pergunta é: estou vivendo de maneira que o céu me reconhece como fiel? Ou estou vivendo apenas tentando ser aprovado pelos homens? Guarde esta pergunta. Não esqueça jamais desta pergunta. Você vai precisar desta pergunta todos os dias. Estou vivendo de maneira que o céu me reconhece como fiel? Ou estou apenas tentando ser aprovados pelos homens? Prepare o seu coração. Pegue sua Bíblia. Anote cada ensinamento. Porque a mensagem desta manhã pode mudar completamente a forma como você enxerga obediência, a forma como você enxerga autoridade espiritual, a forma como você vê grandeza no reino de Deus. E talvez no final desta live você descubra que o reino dos céus não recompensa popularidade. O reino dos céus não reconhece grandeza humana. O reino dos céus reconhece fidelidade. O reino dos céus não recompensa popularidade. O reino dos céus honra fidelidade. Pegue sua Bíblia comigo. Vamos para Mateus capítulo 5. É o texto mais conhecido e lido pela humanidade. Gandhi, alguém que nunca professou o cristianismo, disse que para nós sermos cristãos de verdade, não precisava de toda a Bíblia. Que se os cristãos vivessem de verdade o que está escrito em Mateus 4, 5, 6 e 7, que é conhecido como Sermão da Montanha, era suficiente para sermos cristãos autênticos. Preste muita atenção no que nós vamos ler, porque hoje eu vou fazer um confronto. Eu sei que vai mexer com a vida de muitas pessoas. Eu espero mesmo é que você perca o sono, porque depois que eu terminar esta live, eu vou dormir tranquilamente, porque eu cumpri mais uma etapa daquilo que eu prometi a Deus no dia 9 de outubro de 1994, quando eu pedi a Deus um sinal, que se ele me perdoasse, se houvesse ainda perdão para mim, eu iria, então, falar tudo o que ele mandasse eu falar. Eu iria aonde ele me mandasse ir e eu entregaria tudo aquilo que ele me pedisse. Naquele dia, 9 de outubro de 94, na Assembleia de Deus, em Canarana, dirigida pelo pastor Bertoldo Grubert, na presença de centenas e centenas e centenas de pessoas, Jesus me curou de hanseníase que eu já tinha há 13 anos, como sinal de que eu iria
ser perdoado por Deus. A partir de então, eu me dediquei a estudar mais a Escritura e a perguntar por que é que a igreja tal, o ministério tal, fulano de tal, não vive o que está escrito. Por que que alguém diz que isso não vale mais, que isso não tem mais importância? Ah, isso aqui não precisa. E ao ler esta escritura, algumas vezes, eu estou hoje, terminei hoje o livro de Atos dos Apóstolos. Amanhã eu vou estudar o livro de Romanos. E eu tenho até o final de julho para terminar a leitura deste ano. E eu completo 251 vezes que eu li o Novo Testamento. E 151 vezes eu já li o Velho Testamento. E eu não consigo concordar que algum versículo da Bíblia, que algum mandamento, que algum texto, que algum princípio, que alguma festa possa ter sido alterada. E hoje eu venho confrontar você que acredita que a graça substitui a lei. Você que acredita que pode honrar a Deus no primeiro dia da semana, quando ele pediu que você o fizesse no sétimo dia. Você que diz que dízimo não existe mais. Você que diz que não vive debaixo da lei, que você foi liberto da lei. Eu queria que você tivesse pelo menos a paciência, porque hoje eu prometi a Deus que eu vou ser educado. Eu só não vou ser leviano, mas eu vou ser educado. Eu não vou te maltratar, eu não vou te ferir, mas eu vou trazer a escritura para esse texto de hoje, que eu tenho certeza que vai pôr você a pensar. No mínimo, você vai passar a pensar diferente a partir de hoje. Diz assim o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, se você disser que Jesus mudou alguma coisa, irmão, alguém está mentindo. Ou é você, ou é a Bíblia. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim aqui mudar nada. E como é que alguém diz que depois de Jesus isso mudou, isso deixou de existir? Eu não vim destruir a lei. Significa que a lei está intacta. Desde quando ela foi criada no coração do Eterno, ela permanece a mesma. E Jesus diz assim: ó, eu não vim aqui abrogar, eu não vim aqui suspender o mandamento, eu não vim aqui alterar o mandamento, pelo contrário, cumprir. Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Versículo 19, que é o versículo central de hoje. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou pegar duas versões que talvez você não tenha. Porque esta Bíblia aqui, esta versão aqui, todos vocês têm acesso. Mas eu tenho duas versões aqui que nem todos vocês têm acesso. Essa é a Bíblia Peshitta, que é uma tradução mais próximo do aramaico, a qual foi escrito o Novo Testamento. E esta versão aqui é centenária.
Esta versão aqui é de 1846. Esta Bíblia foi um presente do pastor Adeildo Silva, que ele a encontrou na Inglaterra e ele me presenteou com esta Bíblia. Aqui é apenas uma parte do Novo Testamento, são 5 volumes. Eu quero ler agora o mesmo texto nas duas versões aqui. Preste atenção. Mateus 5, 17, 18 e 19. Na Peshita está escrito assim: não pense que vim afrouxar a Torá ou os profetas. Não vim afrouxar, mas completarei. Pois verdadeiramente eu lhes digo que até que passe os céus e a terra, nem o Iud ou uma linha passará da Torá até que tudo aconteça. Portanto, todo aquele que afrouxar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos filhos dos homens, será chamado pequeno no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar Torá será chamado grande no reino dos céus. Olha que já mudou bastante da versão que você tem na sua mão. Ele está dizendo: olha, aqueles que estão aí afrouxando a lei. O que é afrouxar a lei? Não vale mais, já passou, não é para o nosso tempo. Ah, isso não precisa mais. Deus está dizendo que estas pessoas serão chamadas pequena. E eu quero chamar sua atenção para esta live, porque esta live está nos convidando a saber quem é pequeno no reino. E na hora que você descobrir o que é ser pequeno no reino, eu tenho certeza que você nunca mais vai concordar com alguém que está afrouxando a lei. Ah, eu sou da graça, eu não estou na lei. Você vai desesperar. Eu quero mesmo é que você perca o sono. Mateus 5, 17, 18 e 19, numa versão escrita em 1846, na Inglaterra. Diz assim: não julgueis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para os destruir, mas sim para os cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, não desaparecerá da lei um só jota ou um só ápice, nem que tudo, sem que tudo seja cumprido. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mínimos mandamentos e ensinar assim aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. E esta semana, me deu vontade de consultar, porque isso aqui é uma relíquia, irmão. Eu nem deixo as visitas da minha casa pôr a mão nisso aqui. Meus melhores amigos que vêm aqui da minha biblioteca, nunca deixei pegar. Isso aqui é precioso. Não pode sair jamais da minha mão. Mas as pessoas dizem: não, não. A lei é para a antiga aliança, é para Israel. Para nós, é o Novo Testamento. Olha a observação que está aqui. E não, acredite, eu não iria jamais escrever isso aqui. Olha esta anotaçãozinha que está aqui. Tem um paralelozinho escrito aqui, sabe o que está escrito? A nova lei é o cumprimento da lei antiga. Nova aliança, só vive nova aliança quem pratica a aliança. Porque não tem duas alianças, nunca fora escrita duas alianças. Não existe uma aliança para a igreja, uma aliança para Israel.
Não existe uma aliança que perdeu o valor, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Deus não muda. Nós estamos nesses dias pela manhã, numa maratona de 21 dias. Hoje é o terceiro dia. Nós falamos da eternidade, nós falamos da onisciência, hoje nós falamos da onipotência. Amanhã eu vou falar da onipresença de Deus e você vai descobrir. E nós vamos tratar também da infabilidade de Deus, a imutabilidade de Deus. Já imaginou se Deus tivesse dito algo há 5.000 anos atrás e depois de 5.000 anos Deus mudasse de ideia? O reino de Deus ia ser instável. Não poderíamos ter segurança, porque Deus muda o que ele falou, e eu garanto a você, Deus não muda o que ele falou. Por isso eu estou te chamando hoje nesta live. Quem é pequeno no reino, o alerta esquecido de Mateus 5,19. E Mateus 5,19 é um dos textos mais importantes do Sermão do Monte, porque está diretamente conectado à declaração que Yeshua estava fazendo, ligado a Mateus 5,17, aonde ele afirma que não veio abolir a Torá, não veio destruir a Torá, mas ele afirma que ele veio cumprir a Torá, isto é, encher a Torá de significado, revelar a Torá na sua essência, na sua plenitude. Jesus veio para estabelecer plenamente sua verdadeira intenção. A Torá foi escrita para gerar temor no coração do homem, obediência ao Eterno. Quando eu leio esta passagem de Mateus 5,19, eu percebo Jesus, Yeshua. Ele não está discutindo apenas comportamento individual. Ele está tratando de autoridade espiritual. Ele está tratando de fidelidade à palavra de Deus. Ele está tratando de responsabilidade diante do reino. Vou repetir o que está escrito na Peshita. Aquele, pois, que violar, aquele, pois, que frouxar, aquele, pois, que desfazer, aquele que invalidar, aquele que tornar sem efeito um destes menores mandamentos. Pegue sua Bíblia aí, por favor. Sublinhe a palavra na sua Bíblia de Mateus 5,19. A palavra violar, se está na sua Bíblia, violar. Só vou conferir aqui porque eu quero ver como está na João Ferreira de Almeida. 5,19. Não cuideis que eu vim destruir. Ei, a palavra original, traduzida original do grego, está aqui, ó, na Bíblia Peshita, presta atenção. Foi daqui que João Ferreira escreveu essa aqui. Aqui está, aquele, pois, que violar. Quem violar, quem destruir, quem afrouxar, quem desfazer, quem invalidar, quem tornar sem sentido, quem relaxar a obrigação de um dos menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Veja que a palavra no grego, violar, significa soltar, afrouxar, desfazer, invalidar, tornar sem efeito, relaxar a sua obrigação. Observe que Jesus não está falando simplesmente de alguém que caiu em pecado, ele não está tratando disso. O foco do texto é muito mais profundo. Jesus está tratando aqui de alguém e ele está nos advertindo contra aqueles que reduzem a importância
importância daquilo que Deus estabeleceu. Preste atenção. É um dos alertas mais pesados da Bíblia. E os crentes da hipergraça estão banalizando. Ele disse: se alguém violar, se alguém afrouxar o que está escrito, se alguém fazer menos importante, se alguém invalidar o que está escrito, se alguém relaxar a obrigação, Jesus está advertindo que aqueles que reduzem a importância daquilo que Deus estabeleceu, o problema não é apenas desobedecer. Quem desobedece se afasta. O problema é ensinar outros a tratar como sem importância aquilo que Deus declarou importante. Preste atenção. Deus está dizendo que esta pessoa será chamada pequeno. Nesta primeira parte da live, eu vou falar sobre um dos pequenos mandamentos. Então, se tem pequeno é porque tem grande. Se tem mandamento pesado é porque tem mandamentos leves. Nós vamos entender isso dentro da cultura e dentro do tempo em que Jesus falou sobre isso. E depois nós vamos terminar esta live falando quem são os pequenos, os homens pequenos, e o que eles representam. Então, o que um judeu no século I entendeu quando Jesus disse isso? Quando Jesus advertiu dizendo: aquele, pois, que violar um destes menores mandamentos, veja que ele vai dizer menor mandamento e ser menor no reino. Quem violar, ainda que seja um dos menores mandamentos. Nós vamos ver essa repetição em Mateus 23. Quando ele está tratando do dízimo, ele diz: olha, vocês deviam fazer isso sem violar os demais. E aí ele vai colocar a importância. E acredite você ou não, existem mandamentos maiores e mandamentos menores. Existe pecadinho e existe pecadão. Não com essa expressão na Bíblia, mas você vai compreender. Diz assim o texto: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Opa, Deus está dizendo que na Torá há partes mais importantes e partes menos importantes, mas que não perde a importância. E que alguém que violasse, ainda que fosse os menores. E aí ele diz: olha, justiça, misericórdia e fé. Eu tenho um estudo que eu dou no discipulado financeiro e eu mostro, divido os mandamentos, a Torá, justiça, misericórdia, fé. 3, 6, 9. Mas é 100%, pastor? Pois é, os outros 10% é a contribuição, é os tributos. É considerado o mandamento menor, irmão. É considerado um mandamento leve, dizimar, primiciar. Eu quero que você entenda, se você ficar aqui comigo, eu vou te fazer entender o que é um mandamento leve, o que é um mandamento pesado, o que é um mandamento grande, o que é um mandamento pequeno. E Jesus está dizendo, ainda que seja dos menores mandamentos, se você violar um, e o que tem de crente dizendo que não tem dízimo, o que tem de crente dizendo que não tem peça, o que tem de crente dizendo que não tem shabat, todos esses mandamentos, ou alguns deles, estão nos mandamentos menores. E ele diz: se alguém soltar, se alguém frouxar, se alguém desfazer, se alguém invalidar, se alguém tornar sem efeito, se alguém relaxar a obrigação e ensinar outros a fazerem isso também, esse será chamado
pequeno no reino dos céus. Se eu fosse você, eu queria ser uma prostituta, mas não queria ser um pequeno no reino dos céus. Só para você ter uma noção do que Jesus estava falando. Porque quando você descobrir quem são estes pequenos do reino dos céus, você vai mudar a sua concepção em temer a Deus e obedecer a Deus. Pastor, quem são os pequenos? No final da live, eu te respondo quem são os pequenos. Eu não sei o que eu fiz aqui, mas eu não estou conseguindo ver os comentários aqui. E eu queria, no final, que alguém não deixasse eu esquecer, porque eu tenho que comparar, mostrar para você que é melhor você ser uma prostituta do que você ser um pequeno no reino dos céus. Então, mas vamos voltar para Mateus 5,19. O que um judeu no século I, ouvindo Jesus pregar, entenderia sobre esta exortação? Na linguagem rabínica, há uma discussão constante entre os rabinos. Por quê? Porque eles discutem que há mandamentos pesados e há mandamentos leves. Pastor, o que é um mandamento pesado? E o que é um mandamento leve? Quando Jesus fala em Mateus 5,19, os menores mandamentos, ou o menor dos mandamentos, ele está entrando em uma discussão muito conhecida entre os judeus da sua época e atual. O termo hebraico para pesado é chamur, e o termo para leve é kal. Chamur significa pesado, grave, severo, de maior importância. E a palavra kal significa leve, menor, mais simples, menos grave. Veja que não trata da importância. Esses termos não significam que alguns mandamentos vinham de Deus e outros não. Todos eram considerados mandamentos divinos, estão na Torá. A discussão era: quais mandamentos possuem consequências mais severas e quais mandamentos possuem consequências menos severas? Aí eu tenho que trazer para você alguns exemplos. Mandamentos considerado pesado. Preste atenção. Que você deve prestar muita atenção, que você não deve romper. Por quê? Porque eles trazem consequências severas. Quais são, pastor? No entendimento rabínico. E não vem dizer para mim aqui que outro grupo de pessoas pode discutir a Bíblia melhor do que os rabinos. Se você quer ir para Roma, vá se lascar com Roma. Se você quiser ficar com os gregos, vá se lascar com os gregos. Porque a Bíblia foi entregue aos judeus. Goste você ou não. Você que tem o espírito do Papa romanizado, não gosta de judeu, você não gosta nem de Jesus, porque Jesus era judeu, nasceu em Israel, filho de uma judia. Foi aos judeus que Deus entregou a Torá. E graças a Deus aos judeus, porque Paulo diz que nós somos devedores aos judeus em tudo, até a salvação. Nós devemos aos judeus. Então, ninguém melhor do que os judeus para discutir. E eles conseguiram fazer uma análise entre o que é maior mandamento e menor mandamento. E o próprio Jesus disse isso: mandamentos maiores e mandamentos menores, mandamentos com maior importância e mandamentos com menor importância, mas todos têm significância. Não é porque é pequeno que não tem importância. Então, quais são os mandamentos bíblicos, bispo, que os rabinos consideram mandamentos pesados? Mandamentos que, quando violados,
trazem consequências gravíssimas. Eu não vou poder enumerar todos, mas eu trouxe alguns que é de conhecimento de todos. Primeiro, idolatria. Segundo, assassinato. Terceiro, adultério. Quarto, profanação do Shabat. Quinto, derramamento de sangue inocente. Esses eram vistos como transgressões extremamente graves. E os mandamentos considerados leves? Exemplos frequentemente citados: devolver um objeto perdido, levantar um ancião, ou levantar para que um ancião se sente. É um mandamento. Diante das cãs, ficarás de pé. Hoje a gente tenta ensinar bons modos para os filhos, e você vê aí garotão forte, sentado, enquanto uma anciã ou um ancião permanece de pé. É um mandamento. Parece que nem tem consequência quando eu não dou o meu lugar para o ancião sentar. Você é que imagina que não há consequência. Porque no dia que faltar lugar para você sentar, na sua velhice, você vai lembrar de quando você violou, ainda que seja um dos menores, dos mais leves dos mandamentos. Eu sei que você está entendendo. Eu vou tirar seu sono hoje. Quais são outros mandamentos pequenos, pastores? Simples, leve. Você tirar os filhotes de um ninho, ou melhor, tirar a mãe quando ela tem filhote no ninho. Isso está em Deuteronômio capítulo 22. Mas você nunca pensou que dar uma estilingada numa ave, sem saber se ela está no tempo de procriação, e o passarinzinho morrer lá no ninho, porque a mãe não voltou para casa, manter ele numa gaiola? Ninguém nunca te falou que isso é um mandamento de Deus que não deve ser violado? Talvez você não os pratique porque você pensa, isso não tem nenhuma consequência. Engano seu. Ei, quando você deixa de fazer pequenos atos de bondade, Tiago disse que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Ei, você tem ideia de quantos pecados você tem acumulado em não praticar pequenos atos de bondade? Porque são mandamentos leves. Certas obrigações cerimoniais. Porque quando nós observamos as festas, os moedinhos de Deus, ele pede cerimônia. Tirar o fermento, comer o assado, o vinho na ceia. Quantos de vocês tomam suco de uva na ceia, lendo vinho na Bíblia? Para alguns, esses mandamentos eram considerados sem muita importância. Eram apenas vistos como mandamentos cujas penalidades aparentavam ser menores. E qual era o perigo? Muitas pessoas começavam a pensar: se esse mandamento é leve, não precisa se preocupar muito com ele. E eu acredito que você já está sendo convencido pelo Espírito Santo de quantas vezes você já ouviu da boca de algum endemoniado, de alguém que é pequeno, dizer para você que certos princípios da Bíblia não têm mais importância. Que não precisa observar isso porque não é para o nosso tempo. Um filho de Satanás, Ed René Kivix, é um exemplo na nossa nação. Pessoas que Deus considera pequeno. E na hora que eu te mostrar quem são os pequenos no reino dos céus, você vai preferir ser uma prostituta do que um ensinador de Bíblia.
Por isso os sábios advertiam corretamente contra esta mentalidade. Ser cuidadoso com o mandamento leve. Como você é cuidadoso com o mandamento pesado? Porque não conhece a recompensa dos mandamentos. Preste atenção. A Bíblia não dá a recompensa dos mandamentos. A Bíblia diz: se atentamente ouvires a minha voz e fizer conforme quanto tudo nela está escrito, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Preste atenção. Existem algumas coincidências dentro do conhecimento científico e teológico que impressiona. Eu não posso afirmar com certeza, porque eu tenho sobre isso informação. Eu não sou médico, não trabalho na área médica, nunca estudei nada sobre medicina. O que eu sei é informação. Mas, segundo alguns lugares que eu já li e algumas informações que eu recebi, nós temos 613 terminais nervosos, ou centro de controle no sistema nervoso. E nós temos 613 mandamentos. Nós temos 248 mandamentos que são, deixa eu falar direito, nós temos 365 mandamentos positivos e 248 mandamentos que poderíamos chamar negativos. O que significa? Há 365 mandamentos dizendo: não faça. E 248 mandamentos: faça. Quando desobedecido, e são mandamentos, e a palavra de Deus diz que os mandamentos é vida para o corpo, o mandamento é vida para a alma, o mandamento é vida para os ossos, o mandamento é vida para o espírito. Quando eu violo um destes mandamentos, por que será que certas partes do meu corpo, você já procurou saber quantos membros você tem, quantos órgãos você tem, quantos terminais nervosos você tem? Porque para cada mandamento obedecido, algo nesse templo vai ser favorecido, mas cada mandamento desobedecido, algo neste templo será desfavorecido. Por isso o conselho dos sábios era: ser cuidadoso com os mandamentos. Tenha o mesmo cuidado para não matar, para não derramar sangue, para não adulterar. Com o mesmo cuidado, dê o lugar para o ancião. Não tire a ave do ninho. Não negligencie pequenos atos de bondade. Por quê? Porque se você violar um ou outro, você não sabe qual é a recompensa. Não é porque o mandamento é considerado leve, pequeno, que a recompensa seja pequena. Não é porque o mandamento pode ser considerado leve ou pequeno, que a punição será pequena. Pelo contrário, você não sabe qual é a recompensa por obedecer o mandamento ou por desobedecer o mandamento. Essa ideia é profunda. O homem vê a importância e Deus vê a obediência. E como Jesus entrou nessa discussão? Observe. Ele diz em Mateus 5,19: quem desatar, quem afrouxar, quem menosprezar, quem fizer sem importância um destes menores mandamentos. A palavra menor aqui aponta exatamente para aquilo que os rabinos chamavam de calote, mandamentos leves. Jesus não está negando que existem mandamentos mais centrais que os outros. Na verdade, em Mateus 23, que eu já li, ele fala sobre importância, os preceitos mais importantes da lei. Portanto, Jesus reconhece graus
de peso. O que ele rejeita é a ideia de que, porque algo é considerado leve, possa ser ignorado. Alguns mestres judeus ensinavam no primeiro século, quando um rei envia muitas ordens aos seus servos, alguns parece grande e outras parece pequena, mas todos possuem a mesma assinatura do rei. Ou seja, o valor do mandamento não está apenas no assunto tratado. O valor está em quem ordenou. Não importa, irmão, se é um mandamento leve ou um mandamento pesado. Não importa se é um mandamento grande ou se é um mandamento pequeno. O grau de importância foi quem enviou o mandamento. E quando não obedecido, não importa se um grande ou pequeno, não é o mandamento que você está desonrando, você está desonrando quem enviou o mandamento. Então, quando um rei envia muitas ordens aos seus servos, alguns dos servos podem pensar que uma ordem é grande e outra é pequena. Mas o que o servo deveria pensar é que todos os mandamentos, seja o grande ou o pequeno, quem assinou o mandamento, quem ordenou o mandamento, foi o rei. E quando você negligencia, você não negligencia o mandamento, você negligencia o rei. Quando você não desobedece o mandamento, você desobedece o rei. Quando você não honra o mandamento, você desonra o rei. Entre os rabinos havia um método interpretativo, que era chamado de Kal Va-Homer. O que significa do leve para o pesado. Era uma forma de raciocínio. Se algo vale para um caso menor, quanto mais para um caso maior. Jesus utiliza esse mesmo método várias vezes. E eu vou te dar um exemplo que está em Mateus 7:11. Se vós, sendo maus, sabeis dar dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Isso é um argumento clássico do Karl Homer, começando do menor para o maior, mas ambos têm muita importância. No contexto judaico do primeiro século, aonde Jesus viveu os seus primeiros 30 anos, os ouvintes entendiam algo assim. Mesmo aquilo que vocês classificam como um mandamento leve, não deve ser tratado como desprezível. Quem afrouxa sua observância e ensina outros a fazer o mesmo, diminui sua honra no reino. Quem o pratica e ensina será considerado grande. Esta era a forma das pessoas compreender Mateus 5,19 no contexto cultural da época. E eu já li alguns comentários de alguns sábios, e eu gosto de lembrar um princípio que eu aprendi. Não despreze uma pequena mitzvah, porque você não sabe qual delas abrirá as portas de grandes bênçãos. Mitzvah é mandamento. Então vou falar para o nosso português mais claro. Não despreze um dos menores mandamentos, porque você não sabe qual delas abrirá as portas das grandes bênçãos. Quantas pessoas que estão fazendo coisas pesados, mandamentos grandes, querendo ser abençoado, quando na verdade o segredo da bênção talvez estivesse no cuidado de guardar todos com a mesma reverência. Muitas vezes Deus testa a fidelidade de uma pessoa, não nas grandes decisões, mas nas pequenas obediências
e principalmente naquelas que você não está sendo vigiado. Foi por isso que Jesus chamou atenção para os homens dos menores mandamentos. O reino dos céus é construído não apenas por grandes atos de fé. O reino dos céus é também construído por pequenas fidelidades repetidas ao longo da vida. Talvez o que tenha roubado a sua prosperidade, talvez o que tenha roubado a sua alegria, o que talvez tenha roubado a sua bênção e impedido você crescer, não é desobediência grande. Aí você diz para mim, bispo, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Ok, que maravilha, bom. Mas você está tendo o mesmo cuidado em obedecer os mandamentos leves, os mandamentos pequenos? Quando eu digo para as pessoas que eu obedeço lei de trânsito, que eu não tenho dívida, que eu não chego atrasado, que eu não piso na grama, tem gente que me chama de quadrado, que quer me aparecer. Não, irmão, são princípios que não podem ser desobedecidos, porque quem é fiel no mínimo, quem é fiel no leve, quem é fiel no pequeno, que é colocado sobre o grande. Mas o diabo trouxe uma mensagem sobre a terra, que algumas coisas escritas nos mandamentos de Deus, nos preceitos de Deus, na lei de Deus, perdeu a importância. Você deveria não esquecer do que eu te disse hoje. Tanto o mandamento grande quanto o pequeno foi Deus que falou. E eu vou dar atenção, foi por quem falou. Tem gente trocando a obediência da Bíblia pela obediência da doutrina da igreja. Concílio é coisa do Satanás. Convenção é coisa do Satanás. Que é isso, pastor? O senhor já foi convencional? Fui até secretário de convenção. E posso até ser novamente, sem problema. A questão é que jamais eu, Rinaldo, vou aceitar que um concílio, com a convenção, que um ministério ou com algum homem de Deus, com alguma revelação, me convença de que o mandamento de Deus foi abolido, de que um princípio de Deus foi alterado. Jamais eu vou confiar em instituição, em homem, em convenção, em ministério, de que alguma coisa que Deus disse há algum tempo perdeu a relevância, perdeu o peso, perdeu a importância. Eu jamais vou aceitar que alguém venha relativizar a palavra de Deus. E muito mais um imbecil dizer que nós temos que atualizar a Bíblia. Se você quiser seguir essa turma, fique à vontade. Eu já te aviso, andar comigo é o caminho mais estreito. Eu escolhi o caminho mais estreito, porque eu quero terminar na porta apertada. E a Bíblia diz que quem vai pelo caminho estreito e encontra a porta apertada, não são muitos os que entram por ela. Então não pensa que essa multidão que está aí, relativizando, dizendo que a lei passou, que esse mandamento não vale mais, que Deus trocou o sábado pelo domingo, que agora... Ei, irmãozinho, fique atento. Numa próxima live, talvez até a semana que vem, eu venha falar sobre edificar a casa, sobre a rocha e sobre a areia. Se vocês não deixarem eu esquecer, eu estou com algo fervendo neste assunto. Mas vamos seguir sobre os mandamentos pesados e os mandamentos leves. Eu preciso de aprofundar mais para chegar naqueles que Deus vai chamar de pequenos no reino. Na linguagem rabínica, eu já expliquei que eles discutem que há mandamentos pesados e mandamentos leves. Eu tenho um livro e eu recomendo a todos vocês a comprar um livro chamado Ética dos Pais. Pirkei Avot. É um livro cheio de provérbios. Mas coisas que você começa a meditar num provérbio, você passa
o dia e não consegue desvendar tudo que aquele provérbio diz. E um dos provérbios do Piquet Arvote, a pastora Leila está mandando eu fazer o quê mesmo? Desbloqueie os comentários. E eu não sei desbloquear comentário, eu não sei nem como é que eu bloqueei. Como é que eu vou desbloquear agora, pastora Leila? Não sei nem por onde eu começar aqui. Desfixei é uma coisa. E aí estamos informando os seus seguidores que você iniciou uma live. Sabe que eu não estou conseguindo, não sei nem por onde começar aqui para desbloquear comentário agora. Fiz algo aqui, né? Só eu mesmo, eu sou o cara para fazer a. Nem sei como fazer, pastora Leila. Como eu vou descobrir isso? Vai ser depois, quando terminar a live, né? Deixa eu tirar. Então eu vou tirar daqui. Deixa eu ver se vai mudar alguma coisa. Será que mudou? Não sei se mudou. Vamos lá, senão eu perco o raciocínio. Fica sem comentário que tá bom, pastor Ale, que eu, pelo menos não rouba minha atenção em nada aqui, né? Depois, no final, se vocês quiserem, eu, eu, eu coloco aqui, eu abro um tempinho aqui, mas não sei agora como escrever, né? Deixa eu ver se a pastora Leila me explicou como faz. A pastora Leila estava dizendo que alguém pediu aí uma explicação sobre Efésios 2:15. Vai ficar para depois. Deixa eu terminar. Vamos lá. Nesse livro, Ética dos Pais, diz: não despreze um mandamento leve, porque você não conhece a recompensa dos mandamentos. Aí eu costumo lembrar que os sábios de Israel ensinavam que Deus nunca revelou a recompensa específica de cada mandamento, justamente para impedir que o homem obedecesse apenas aquilo que lhe parecesse mais vantajoso. Por isso, tanto um mandamento considerado leve quanto um considerado pesado devem ser recebidos com igual reverência. A verdadeira obediência não nasce da recompensa, ela nasce do reconhecimento da autoridade de quem ordenou. Se você obedece por causa de recompensa, você é um mercenário. Você deveria obedecer por causa da honra. Você deveria obedecer por causa do temor. Você deveria obedecer por causa do relacionamento que você tem com Deus. Se você só não obedece porque você não tem recompensa, ah, não, eu vou obedecer isso aqui porque isso aqui tem recompensa. Aí você precisa ir para o espiritismo, porque lá é tudo na base da recompensa. É claro que existe a lei da reciprocidade, que nós chamamos de lei da semeadura. Mas se você só faz algo que agrada a Deus, porque Deus vai te compensar, você é um crente de campanha, né? Que você só faz tal coisa para receber algo. Mas a maioria continua na mesma miséria. A obediência tem que nascer por reconhecer quem ordenou, de onde veio a autoridade. Você tem que obedecer quando você reconhece quem foi que assinou a ordem, seja ela grande ou pequena, com recompensa ou sem recompensa. Eu estou aqui para honrar o rei. Você vai começar a entender daqui para frente, até eu terminar essa live, por que Jesus vai dizer para alguns: eu não vos conheço. Como assim, pastor? Eles faziam por obediência ou por recompensa? Eles eram chamados grande ou pequeno no reino? Ah, pastor, devia ser grande, porque eles curavam, expulsavam demônio, né? Profetizavam, devia ser grande. É? Como é que eles eram grandes e não eram conhecidos de Jesus? Como é que eles fizeram tanto e não foram reconhecidos? Jesus está entrando exatamente nessa discussão, mas ele vai muito além.
ele afirma que nem mesmo aquilo que os homens classificam como menor deve ser tratado como irrelevante. Quando eu leio esse texto, eu percebo que Jesus não está criando uma nova discussão. Ele está participando de um debate já conhecido naqueles dias entre os sábios de Israel. E Jesus está estabelecendo uma posição absoluta e firme. Aquilo que procede de Deus nunca pode ser considerado insignificante. Aquilo que procede de Deus nunca pode ser considerado irrelevante. Aquilo que procede de Deus nunca pode ser considerado sem valor. Nunca pode se considerar o que Deus disse sem importância. Escute isso, porque isso vai servir para você até no juízo final. E o que significa menor mandamento? A expressão grega para menor mandamento seria um destes mandamentos dos mais pequenos. A palavra usada aqui, elachistos, significa menor, mínimo, pequeníssimo, mas não insignificante. Na tradução ou na tradição judaica, existe a compreensão de que pequenas portas podem conduzir a grandes salões. Pequenas chaves podem abrir grandes portas. Da mesma forma, um mandamento aparentemente simples pode se tornar a porta de entrada para níveis mais profundos de santidade, níveis mais profundos de disciplina, níveis mais profundos de intimidade com Deus. Ontem na aula eu acho que eu citei que eu fiz um voto com Deus ontem. No decorrer do tempo, vocês vão saber que voto é esse. Mas ele envolve muitas coisas, entre elas, brincadeiras. Deus falou comigo seriamente sobre vender a alma. E se eu tiver que vender, e já vendi, não vai ser para o diabo, vai ser para Deus. E se eu precisar parar de brincar, eu paro de brincar. Se eu tiver que mudar termos vocais, eu vou parar, vou mudar meu vocabulário. Se eu precisar mudar de ambiente, eu vou mudar de ambiente. Se eu precisar de mudar de aliança, eu mudo de aliança. Se eu mudar de amigo, eu mudo de amigo. Eu só não mudo de Deus. Por quê? Porque existem coisas que nós só seremos profundo. Eu vinha na estrada ontem meditando sobre colírio para os olhos. Compre de mim colírio para os olhos. Eu disse, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, eu quero ver mais. Eu quero ver no mundo espiritual. Eu quero discernir mais. Ele diz, então entregue mais. Renda-se mais. Discipline-se mais. Santifique-se mais. Purifique seu vocabulário. Purifique seu ambiente. Até ontem eu assisti filme de faroeste. E já assisti. Os que estão na internet aí, irmão, praticamente eu já assisti todos. Faz 50 anos que eu assisto essas porcarias. Ontem eu disse para Deus que eu não vou assistir mais nenhum. Televisão eu já não assisto. Eu já ouvi músicas. E já até disse para algumas pessoas, essa música não tem importância, não há problema. E talvez não haja mesmo. Mas para o que eu quero e aonde eu quero chegar, a partir de ontem, eu não as ouço mais. Ainda que elas não prejudiquem você ou nem prejudiquem a mim. Mas é o nível de entrega que vai determinar aonde a gente quer chegar. Então, se você já me achou radical, você vai me achar muito mais radical. Mas eu jurei a Deus ontem que eu não vou mais xingar quando eu estiver pregando. Que eu não vou mais extravasar a alma. Se ele quiser falar, ele fale num tom, não no meu, mas no dele. Eu jurei isso para Deus ontem.
enquanto eu estava meditando sobre os mandamentos pequenos, sobre os mandamentos leves. Porque é muito fácil eu ser conhecido na minha radicalidade. Ixi, fugiu a palavra. Por eu ser radical nas coisas grandes, né? Eu não mato, eu não adultero, eu não quebro o shabat, eu não como coisas impuras, eu não uso a camisa do Flamengo, eu não vou no estádio, você não vai ver eu seminu, você não conhece mentira minha, você não conhece desonestidade. Aí isso é fácil, porque os mandamentos grandes, todos os homens vigiam a gente. Mas os mandamentos pequenos, só Deus pode nos vigiar. Mas vamos seguir. O que significa ser chamado mínimo no reino? Aqui nós encontramos um dos erros mais comuns da interpretação moderna. Muitos afirmam que esta pessoa vai entrar no reino, mas não vai ocupar uma posição grande. Se ele é chamado pequeno, quando ele entrar no reino, ele vai ocupar uma posição inferior. Irmão, isso é uma heresia. O texto não está tratando disso. No pensamento bíblico, quem é chamado pequeno é chamado de alguém que não é mais reconhecido como. Eu só consegui raciocinar este ponto, eu e meus botões. Vamos pensar num grupo jurídico. Vamos pensar num grupo jurídico. E eu vou mexer aqui com gente grande. Existe um advogado aí, que eu não sei o primeiro nome dele, ele é conhecido como Cacai. Aquele que foi pego andando de cueca dentro do Supremo Tribunal Federal, andando de bermuda. Alguém que eu tenho aversão do que ele defende, mas ele é um grande jurista de conhecimento. É um grande advogado no Brasil. É conhecido como Cacai. Mas pensa, agora vamos pensar do outro lado. E eu não estou falando de política, eu estou fazendo um exemplo para você entender o que Jesus queria dizer quando alguém é considerado mínimo, pequeno no reino. Vamos pensar num, num grupo jurídico, aquele grupo que conduziu a Lava Jato. Sérgio Moro, Dallagnol e companhia. Qual é o valor que aquele grupo dá para o Cacai? O Cacai continua sendo advogado, o Cacai continua ganhando dinheiro, o Cacai continua tendo seus clientes, o Cacai continua tendo conhecimento jurídico, não tem como tirar esse conhecimento jurídico que ele adquiriu. Mas qual é a consideração que o outro grupo jurídico dá para aquele moço? Aqui, ele é chamado de pequeno, insignificante, sem valor, sem peso, sem honra. Agora pense em algo que é muito maior do que o corpo jurídico da Lava Jato, que é o céu, o reino de Deus. Como é que ele considera alguém que desvaloriza um mandamento, que menospreza um mandamento, que invalida um mandamento e ainda ensina outros a menosprezar, a desvalorizar, a destruir o mandamento? Jesus disse: quem fizer isso é chamado pequeno. Nós encontramos um dos erros mais comuns de interpretação. Muitos afirmam: não, quem é pequeno vai entrar no reino, mas ocupará uma posição inferior. Entretanto, o texto não está dizendo isso. No pensamento hebraico, ser chamado significa ser reconhecido como.
E quando Jesus disse, olha, vai ser chamado de pequeno, alguém que vai ser reconhecido como. Exemplo, alguém é reconhecido como filho da luz. Alguém é reconhecido como filho da paz. Alguém é conhecido como filho da perdição. Não é apenas um título, é uma descrição da condição espiritual daquela pessoa. Eu, particularmente, entendo que Jesus não está discutindo hierarquia aqui, não. Nunca foi sobre hierarquia. Que posição tem alguém no reino? Não. Ele está falando sobre reconhecimento espiritual. No reino dos céus, a autoridade não é produzida por fama. A autoridade é produzida por fidelidade e obediência. As maiores autoridades que já nos ensinaram a Torá, eles utilizavam expressões semelhantes. Quando falava de alguém como pequeno entre os sábios, não significa alguém, não significa apenas um sábio menos importante. Significava alguém que havia perdido reconhecimento, perdido a autoridade diante dos demais sábios. Lembra que o texto foi escrito dentro de uma cultura, em uma época que o que Jesus falava todos entendiam. Então, num grupo, preste atenção nisso, quando havia, naquela época, um grupo de sábios, e esse grupo de sábios considerava um outro sábio, um pequeno entre os sábios, significava que aquele alguém havia perdido o reconhecimento face aos demais. Que aquele alguém que era reconhecido como pequeno entre os sábios não tinha autoridade em face aos demais. Se tornou irrelevante. Quando Jesus diz que alguém que menospreza um dos mandamentos, alguém que cancela um dos mandamentos, alguém que anula um dos mandamentos, alguém que faz menos valorizado o mandamento, será chamado pequeno, mínimo no reino de Deus. Significa que em face ao reino de Deus, os céus não o reconhecem como autoridade, não o reconhece como alguém que tem autoridade. Por isso, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome. E Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Não haverá reconhecimento. Eu profetizei! Mas Jesus vai olhar para ele e não haverá reconhecimento. Ah, eu expulsei demônio! Jesus vai olhar para ele e não vai haver reconhecimento. Por quê? Ele expulsava demônio, mas menosprezava mandamentos da Escritura. Ele profetizava, mas invalidava outros mandamentos da Escritura. Ele curava enfermos, mas dizia ser ultrapassado, que aquilo não valia para nosso tempo agora, os mandamentos. Pessoas pequenas no reino são pessoas que Deus não o reconhecerá naquele grande dia. Os sábios frequentemente ensinavam que a honra não é algo conquistado pelo homem. A honra verdadeira é reconhecida pelo céu. E se o céu, se Jesus não te reconhece, irmão, pergunte se vale a pena você estar vivendo aqui. Muitas vezes alguém pode ter posição diante dos homens e ainda assim não possuir autoridade diante de Deus. Jesus está nos chamando a buscar aprovação celestial e não admiração humana. Você não é aprovado pelo tamanho do seu ministério. Você não é aprovado pelo alcance de pessoas. Você não é aprovado porque você tem muitos seguidores. Você só é aprovado se Jesus reconhecer o seu ministério. Se Jesus reconhecer quem você é.
Mas se você despreza mandamento, se você invalida mandamento, se você diz que o mandamento não vale mais, escute isso, porque talvez seja a última oportunidade que você vai ter. Você será chamado pequeno. E quando alguém é chamado pequeno, significa que Jesus não te reconhece. Ah, mas eu faço milagre. Mas ele não te reconhece. Ah, eu expulso demônio, mas ele não te reconhece. Ei, eu disse que era melhor ser uma prostituta do que ser alguém pequeno no reino. Sabe por quê? Porque Jesus, olhando para esse tipo de gente, disse: as prostitutas vão entrar primeiro no reino do que vocês. Ei, pastorzão, que diz que o sábado não existe mais, você é menor que uma puta. Eu não tô nem aí, eu não vivo de agenda, irmão. Eu não prego para agradar pastor, para pastor me convidar para lugar nenhum, não. Eu tenho uma cidade inteira para me pregar aqui e Deus paga pelo que eu vivo, não pelo que eu visito igreja. Eu sou sustentado por quem eu sou, não por onde eu vou. Você que diz que não vale mais a lei, que Velho Testamento é para judeu e Novo Testamento é para Jesus, relativizando, menosprezando, tirando o valor, tirando a importância, tirando o peso do mandamento de Deus. Jesus não te reconhece. Observe a sequência do texto. Nós estamos em Mateus 5,17. Jesus disse: eu não vim abolir. Em Mateus 5,18, Jesus diz: nem o iude cairá da Torá. Mateus 5,19, quem relaxar e ensinar a relaxar será chamado mínimo. Quando nós chegamos em Mateus 5,20, Jesus vai dizer: a justiça de vocês deve exceder a dos escribas e dos fariseus. Tudo faz parte de um mesmo raciocínio. Jesus está defendendo a autoridade divina da Torá. A perfeita revelação da Torá é viver o que está escrito, não é interpretar o que está escrito. O Iude, citado por Jesus, é a menor letra ou símbolo do alfabeto hebraico. Os rabinos costumam dizer que se uma única letra da Torá fosse removida, todo o universo sentiria o impacto. E isso é uma grande verdade. Olha como estão os machos hoje. Olha como estão as fêmeas. Olha como está a honra. Olha como está a dignidade. Olha como está a fidelidade. Olha como está a verdade da humanidade. Está um caos. Por quê? Porque os homens mexeram no menor dos mandamentos e criaram o caos humano. Hoje tem macho montando em outro macho. Hoje tem fêmea debaixo de outra fêmea. Hoje tem homens que estão coabitando com animais. Hoje tem mães e filhos se relacionando. Hoje tem barbado fazendo corpo com criança. Hoje é tirado o alimento da mesa de alguém que é deficiente ou idoso. Por que isso? Porque mexeram na Torá. Se mexer numa única letra da Torá, todo o universo vai sentir o impacto. E eu não quero ser cobrado por alguém que foi frouxo, covarde, que não teve coragem de pregar a Bíblia como ela diz. Eu não vou consentir com o Conselho de Nicéia. Eu não vou consentir com Constantino. Eu não vou consentir com Roma. Eu não vou consentir com César. Eu não vou consentir com filosofia. Eu não vou seguir nenhuma teologia contemporânea.
Eu não sou calvinista, eu não sou armeniano, eu sou crente em Deus, eu sou crente na Bíblia. Eu não sou da denominação A nem B. Eu sou crente em Deus. Sede crente em Deus. E quem é crente em Deus da Bíblia, segue o que a Bíblia diz, não o que os homens interpretaram. Observe. E assim ensinar aos homens. Não basta apenas errar. O problema maior é ensinar o erro. Nós encontramos aqui a ideia de que um mestre não forma apenas aluno, ele forma futuras gerações. Por isso que a punição é pesada. Um erro ensinado pode sobreviver muito tempo depois daquele que ensinou. Quanto maior a influência, maior a responsabilidade. Por isso Tiago disse: não seja muitos de vós mestres. Tiago não proibiu o ensino. Ele apenas alerta que quem ensina será julgado com maior rigor. Influência e responsabilidade sempre caminham juntos. Rashi, o grande comentarista da Torá, ele ensinava dizendo: primeiro faz, depois ensina. Exatamente o que Jesus afirmou: aquele que praticar e ensinar. Então nós podemos resumir esse princípio dizendo: as palavras entram pelo ouvido, mas o exemplo entra pelo coração. Um ensino sem prática transmite informação, mas somente a prática transmite autoridade. Outro grande comentarista da Torá ensinava que ninguém deve diminuir nem aumentar arbitrariamente os mandamentos. E o que eu entendo como fundamental, o homem não recebeu autoridade para reescrever a vontade de Deus. Vou repetir. O homem não recebeu autoridade para reescrever a vontade de Deus. Quem é você que quer reescrever? Ah, mas eu tenho essa revelação. Ah, mas eu tenho esse entendimento. Nossa igreja chegou num consenso. Ah, esse concílio decidiu que agora o mandamento não é mais sétimo dia, o mandamento é primeiro dia. Quem são vocês para mudar o que Deus disse? Nossa missão não é adaptar a revelação à cultura. Nossa missão é compreender a revelação, obedecer e transmiti-la fielmente. E influenciar a cultura. Não é a cultura adaptar-se à Bíblia. Não é a Bíblia adaptar-se à cultura. Quem é você? Quem é que tem a autoridade para reescrever a vontade de Deus? E por que o senhor diz isso? Porque eu entendo que os princípios é o pensamento de Deus. E os mandamentos é a vontade de Deus. O princípio é o mandamento, é o pensamento do rei. Vou repetir. O princípio é o pensamento do rei. E o mandamento é a vontade do rei. Quem é você para mudar o pensamento do rei? Quem é você para alterar a vontade do rei? Ah, eu sou eu e eu vou fazer. Pois é, pois Deus vai te considerar pequeno. Deus vai te considerar mínimo. Não há problema se você continua aí dizendo que a lei passou. Eu não vou discutir com você. Isso é problema seu. Mas eu continuo dizendo: quem frouxar, quem dizer que não vale, quem tirar o peso, quem tirar o valor, quem tornar o mandamento insignificante,
Deus o chamará de pequeno naquele dia. Mínimo. E o que significa isso, bispo? Isso é muito mais grave, irmão, do que posição. É você chegar diante de Deus e Deus dizer para você: aparta de mim. Como assim? Eu vivi do reino a vida inteira, mas você não tinha reconhecimento. É você morar na pátria sem ser natural, ser um intruso, um clandestino. No navio você pode até entrar clandestino e ir descascando batata no porão, mas no céu você não vai clandestino, não. No reino de Deus você não chega clandestino, não. Pastor, mas até onde um homem vai clandestino enquanto estiver nesse corpo? Porque na hora que você sair desse corpo, é que você vai descobrir que o que os homens aceitaram te vendo, o céu nunca aceitou. Porque o homem te vê a casca, Deus te vê o interior. O homem vê você e acha que você é, mas Deus olha dentro de você e sabe quem você é. Jesus estabeleceu duas possibilidades. Quem relaxa e ensina relaxar os mandamentos é chamado mínimo. Quem pratica e ensina os mandamentos é chamado grande. Observe, ele não elogia apenas quem pratica, elogia quem pratica e ensina. E é interessante notar que Jesus não está comparando conhecimento e ignorância, não é isso. Ele está comparando influência negativa e influência positiva. Ambos ensinam. A diferença é a direção para a qual você está conduzindo as pessoas que te ouvem. E se você estiver conduzindo pessoas para se distanciar de Deus, para desobedecer mandamentos de Deus, tirar pessoas da vontade de Deus, você está achando que você vai ser recompensado? Com qual recompensa? Eu já sei. A recompensa será: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Dentro do conhecimento, nós temos três níveis. Primeiro, saber. Segundo, fazer. Terceiro, ensinar. Saber. O que é saber? É conhecer o mandamento. Todos devem conhecer o mandamento. Já fomos alertados que erramos por não conhecer. Fomos alertados que somos destruídos por não conhecer. Então, qual é o dever de todo crente? Conhecer o mandamento. Qual é o segundo dever do crente? Fazer o mandamento que eu conheço. Praticar o mandamento que eu conheço. E qual é a terceira responsabilidade de um cristão? Que conhece o mandamento e pratica o mandamento. Multiplicar o mandamento. Ensinar o mandamento. E ensinar nunca significou apenas transmitir informação. Ensinar significa perpetuar uma herança espiritual. Significa produzir uma cultura de fidelidade. Por isso, o verdadeiro ensino produz continuidade entre as gerações. E aí você pode fazer uma pergunta para você hoje. Estou ensinando as pessoas a obedecer mais a Deus ou a relativizar aquilo que Deus falou? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes para qualquer líder espiritual hoje. Nem sempre a maior ameaça ao reino é a rebelião aberta, a divisão. Estão tão preocupados com Jezabel. Todo pastor, vou dizer com todas as letras, todo pastor que nega a Torá tem o espírito de Jezabel. É uma Jezabel em pessoa. Não importa que posição você tem. Vou repetir.
Todo líder que nega um mandamento da Torá, que invalida um mandamento da Torá, tem o espírito de Jezabel. Por que, bispo, que o senhor fala isso? Porque Jezabel não promove só rebelião aberta. Apocalipse diz que ela ensina. Vou ler para você. Ela ensina as pessoas a errar. Olha quem é Jezabel. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. A maior ação de Jezabel não é dividir uma igreja. A maior ação de Jezabel não é promover rebelião. Não. Na maior eu já sei, pastor. A maior ação de Jezabel é a manipulação. Não. Porque você tira o manipulador e não resolve. Você tira o divisor e não resolve. Como se tira Jezabel de uma igreja, pastor? Corrigindo a doutrina, corrigindo o ensino, voltando-se para a Torá, ensinando sem tirar um iude, sem tirar uma linha, sem relativizar o mandamento, sem tirar o peso do mandamento, sem invalidar o mandamento. É assim que se tira Jezabel. E é assim que se traz a glória de Deus para a igreja. Muitas vezes é a letra substituída da voz pelas opiniões humanas. Quantos de vocês que seguem um princípio da Bíblia quebrado? Prova para mim aonde foi que Deus ou Jesus disse que o sábado não valia mais. Mostre para mim aonde diz que eu não devo mais praticar a Páscoa. Diz para mim, mostra um texto bíblico que depois que Jesus morreu e ressuscitou, o Velho Testamento deixou de valer. Mas você continua crendo nisso. E é por isso que você vive um evangelho sem poder, um evangelho sem presença, um evangelho sem milagre, um evangelho sem sobrenatural e uma miséria financeira desgraçada. Por quê? Porque você no reino é pequeno. E eu vou concluir. E você viu que hoje eu fiz a live muito mais calmo, né? Daqui uns dias você nem vai me reconhecer mais. Eu vou concluir. Quando lemos Mateus 5,19, olhando o contexto da época, olhando para a Torá, voltando-se para Israel, nós vamos perceber que Jesus está estabelecendo um princípio eterno. Fidelidade garante autoridade. No reino de Deus, grandeza não é medida pelo número de seguidores. No reino de Deus, grandeza não é pela plataforma ministerial. No reino de Deus, grandeza não é pela influência social ou pela visibilidade pública. Grandeza é o resultado de viver aquilo que Deus ordenou e transmitir essa verdade sem reduzi-la, sem negociá-la, sem enfraquecê-la. Esses são os grandes do reino dos céus. Homens que Hebreus diz que o mundo não era digno deles. Por causa do evangelho que eu prego, tem muitas igrejas grandes que eu jamais serei convidado. E se for, serei banido. Poucos dias, uma grande igreja no Rio Grande do Sul me convidou. Fiquei até assustado. 3, 4 dias depois, alguém me ligou gaguejando para cancelar. E queriam até me dar uma oferta. Eu falei, pega a sua oferta e pega o mesmo caminho de Ananias e Safira.
Ah, eu vi que o senhor mexe com o sábado. Ah, o senhor é muito da lei. E a gente aqui é diferente. Foi muito diferente. Mas muito diferente mesmo. Mas pergunte que dia que alguém viu na rede social o Rinaldo dizer agenda aberta. Que dia que vocês me viram pedindo oportunidade? Que quem Deus considera grande, você pode estar dentro de uma caverna que não falta pão. Para quem vive o que Deus manda, você pode ficar sozinho, que Deus te sustenta. Quem enfraquece a palavra perde a autoridade. Quem vive e ensina a palavra recebe honra diante de Deus e diante dos céus. E talvez seja essa a mensagem central de Mateus 5,19. O reino dos céus não recompensa popularidade. O reino dos céus recompensa honra e fidelidade daqueles que vivem, pratica e ensina a palavra de Deus sem negar, sem mudar nenhum mandamento, nenhum tio. Que Deus abençoe você.